Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa quarta edição do Endocast, o podcast de endocrinologia de verdade. Eu e a Lutiesca, minha colega fiel da ética médica, né, defensora aí da endocrinologia de verdade. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente. A gente vai fazer algumas perguntas que são mais prevalentes no nosso consultório, né? São aquelas perguntas que os pacientes fazem mais para a gente, tem mais dúvida. E a gente espera que vocês gostem, né? Continuem seguindo a gente, curtindo. Inclusive, quero agradecer a vocês aí por compartilhar, né, nosso link, enfim, seguir a gente no Instagram, né? Seguir a gente lá no canal do YouTube. E falar para vocês que essa é a quarta e última edição, né, dessa temporada do Endocast. Ano que vem a gente deve voltar aí com mais novidades, né, Com Lutier? certeza. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Diego Rodrigues, eu sou endocrinologista, né, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e estou aqui com a minha amiga, doutora Lutiesca Garrone, que também é endocrinologista, né, membro também titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu vou começar perguntando para ela, a gente vai fazer um tira-teima, né, mas eu vou começar fazendo algumas perguntas para ela e depois ela vai fazer algumas perguntas para mim para a gente poder tentar ir amarrando aí e vocês poderem aproveitar, né, desse encontro que a gente faz, que o objetivo é sempre elucidar as dúvidas de vocês e trazer, né, uma proposta aí de medicina de verdade nos assuntos que a gente pode confiar, né, de forma científica e ética. Então, para a gente poder começar, Lutiesca, eu vou perguntar para você, né, eu acho que é uma pergunta que não quer calar, os pacientes muitas vezes chegam no consultório, para mim já fizeram várias vezes, e eu acho que você também deve receber bastante, para a gente poder falar um pouquinho sobre hormônio bioidêntico, né? Eu acho que a dúvida é essa, o paciente chega e fala, doutor, eu posso usar hormônio bioidêntico, né, porque é bioidêntico. Hormônio bioidêntico é somente manipulado? Explica para a gente um pouquinho isso aí. Então, Diego, boa noite, pessoal. Essa pergunta a gente, né, resolveu falar sobre o hormônio bioidêntico, porque às vezes ligam no consultório, antes mesmo perguntam para a secretária, ela faz reposição com hormônio bioidêntico? E aí a Cris, minha secretária, vai lá e pergunta, estão perguntando se você faz tratamento com hormônio bioidêntico. Então eu falei, não, a gente precisa esclarecer, né, o que é o hormônio bioidêntico. E hoje também, né, para explicar para vocês, a gente tentou trazer também os principais temas que foram abordados nesse ano todo de 2024, que mais apareceram na mídia, que mais repercutiram, que foram mais polêmicos e que mais trouxeram dúvidas. E as dúvidas dos pacientes. Então, voltando nos hormônios bioidênticos, então, primeira coisa, o que é um hormônio bioidêntico? Um hormônio bioidêntico é aquele que é igual, a molécula, ela é igual ao que a gente produz no nosso corpo, né? É o que é naturalmente produzido. Só que de um tempo para cá, esse termo bioidêntico, ele veio usado como um marketing, como se fosse algo novo, algo que veio... estou fazendo algo diferente, estou fazendo um tratamento melhor para o paciente. E, na verdade, não é isso, porque o bioidêntico já é produzido pela indústria farmacêutica há muito tempo. Então, não é somente manipulado, essa é a primeira resposta. E ele também pode ser manipulado, como pode ser produzido na indústria farmacêutica e vender na farmácia comum, né? Como a gente... E é importante entender que, às vezes, as pessoas... Assim, o que seria, dando um exemplo? Por exemplo, o anticoncepcional e uma terapia hormonal da menopausa, que a gente fala muito, vê essa diferença. O anticoncepcional, na maioria das vezes, ele é sintético. São hormônios produzidos, né, baseado no nosso natural, mas que foram criados moléculas. Então, por exemplo, a gente tem de estrogênio, né, e progesterona. Aí seria o etilenoestradiol e vamos colocar uma progesterona drosperinona. Já a terapia hormonal da menopausa, que é bioidêntica, que a gente tem na farmácia para comprar, é o 17-beta-estradiol e a progesterona natural micronizada, que a gente pode manipular, como a gente pode comprar na farmácia. Então, assim, primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro é isso, que não é uma terapia diferente, não é uma terapia nova, não é algo melhor ser bioidêntico. Na verdade, o que a gente sabe é que a terapia hormonal da menopausa, feita com hormônios naturais,
hormônios igual o que a gente produz, ela é mais segura e ela tem estudos, né, de maior segurança. Agora, não necessariamente é manipulado. Eu acho até que é importante a gente falar que não existe um hormônio sintético que não seja bioidêntico. Né? O hormônio ele precisa ser bioidêntico para ele poder atuar nos nossos receptores. Então, a indústria farmacêutica ela fabrica esses hormônios de forma que eles sejam compatíveis com os nossos receptores. Então, pessoal, vocês que têm dúvidas com relação a isso, ou se de repente vocês estão com algum médico que oferece hormônio bioidêntico para vocês, hormônio bioidêntico nada mais é do que o hormônio normal que vende na farmácia, sintetizado por qualquer laboratório. Sim. Né? Eu acho que essa palavra bioidêntico veio só para poder fazer uma estratégia de marketing e essa galera aí se sentir mais como evoluída, se estivesse com algo diferente, algo novo. Mais natural, que não causasse efeitos colaterais. Exatamente. E não tem nada a ver. É exatamente o que eu falei. Assim, estruturalmente, a molécula, né, do bioidêntico é o estrogênio da menopausa, que é usado na menopausa, é igual ao que a gente produz. E isso pode ser feito tanto manipulado quanto na indústria farmacêutica. E aí, até entrando nessa questão do manipulado, que é importante, a questão que a gente tem que lembrar das todas as exigências para se produzir um medicamento, né? Então, para produzir hormônio, uma farmácia de manipulação, ela tem que ter uma sala específica para a produção de hormônio, ela tem que ter muito cuidado para não ter contaminação cruzada com outros hormônios. Então, a gente tem que lembrar muito dessa questão da segurança, né? Por isso que, às vezes, eu fico um pouco preocupada quando determinados médicos, né, priorizam somente a farmácia magistral, né? Magistral. Uhum. Que a gente tem que lembrar, sim, tem farmácias que seguem as normas, tudo direitinho, elas têm sua importância, mas não quer dizer que o hormônio bioidêntico manipulado, ele é melhor, ou ele é mais natural, ou ele é mais seguro do que o produzido pela indústria farmacêutica. Desculpa te cortar, mas eu acho que entra um pouco também naquela questão do paciente, né, achar que as medicações fitoterápicas, elas também são isentas de efeitos colaterais e de riscos, né? Sim. Então, a gente precisa entender isso daí. Não é porque é uma medicação que é manipulada, que é feita de uma determinada planta, enfim, né? Que essa medicação não vai te causar efeito colateral. Tanto é que nos Estados Unidos, a principal causa, né, de entrada de pacientes nas emergências é causado, né, hepatopatia, né, doença do fígado causada por pacientes que usam vitaminas em excesso, fitoterápicos em excesso. Que lá não controle, não tem um registro, não tem né? registro, sim, então, que é vendido com maior facilidade. Então, né? assim, vocês precisam entender essa diferença. Não é porque é bioidêntico, não é porque é fitoterápico. Então, não se deixe enganar, né, com essas armadilhas aí que não tem risco, né? Que as pessoas oferecem, né? Os profissionais, às vezes não são nem médicos, infelizmente, mas são profissionais que, na verdade, colocam isso como uma forma mais branda, né? Como se isso não fosse inferir um risco para o paciente. Tem risco, galera. Ou algo muito diferenciado, né? Algo moderno, né? Enfim. Então, a gente tem que ter cuidado com isso daí, né? Ótimo, achei excelente essa pergunta aí. E eu vou te fazer uma segunda pergunta para depois você perguntar para mim, para você me testar também. Sobre terapia de reposição na menopausa, né? Terapia hormonal da menopausa. Todos os hormônios, eles podem ser feitos em gel? A gente tem outras vias de administração? Como é que funciona isso? A gente hoje tem até essa polêmica que depois a gente vai falar dos chips, dos implantes, Sim. Mas fala um pouquinho pra gente dessas vias aí. Então, acho que um tema que foi muito falado nesse ano de 2024 e ainda bem, foi menopausa. Eu acho que nas redes sociais... Você gosta muito, né? Nas redes sociais, eu acho que isso vem crescendo muito, né? O termo menopausa, muitas mulheres que bom, né? famosas falando mais sobre a menopausa, sobre essa fase, sobre a questão do tratamento, tudo que a gente tem disponível hoje em dia. Acho que aquela questão do estudo WHO também deu uma reduzida, né? O pessoal está com menos medo. Menos medo, vendo que a população que foi feita, o estudo lá atrás era uma população de risco. Então, aquele estudo, ele teve vários vieses que, na época, trouxe repercussões negativas e levou a um medo da terapia de reposição hormonal. Que hoje em dia a gente fala mais terapia hormonal da menopausa, né, do que terapia de reposição hormonal.
E assim, essa pergunta que você me faz, a questão de via de administração, eu acho que está muito em alta, né, hoje, porque a gente teve recentemente a questão dos chips, né? Dos implantes, que depois a gente vai poder falar um pouquinho mais para vocês. Mas falando sobre o gel, o que é importante a gente falar sobre terapia hormonal da menopausa? A terapia hormonal da menopausa, ela é feita com estrogênio e progesterona. Por quê? Isso vai variar se a mulher tem útero ou não tem útero. Na mulher que tem útero, a gente precisa de estrogênio e progesterona. Na mulher que não tem útero, geralmente a gente só faz com estrogênio. Por que eu tô falando isso? Porque a progesterona, né? Vamos falar primeiro do estrogênio. O estrogênio, a gente pode fazer em gel ou oral, mas os estudos mostraram maior segurança quando ele é feito em gel e tópico, que não tem a primeira passagem pelo fígado, diminui o risco de trombose, os efeitos colaterais. Questão de colesterol também. Colesterol, a via também. Então, assim, a via de administração, ela depende da via de administração, a gente vai ter determinados efeitos, mais ou menos de determinados efeitos colaterais. Então, o estrogênio, ele pode ser tanto oral quanto em gel, e a gente sabe que o gel, ele tem menos efeitos colaterais com relação à trombose. Quando a gente chega na parte da progesterona, a gente vê muito feito também, oral ou em gel. Só que o que a gente sabe? A função da progesterona na terapia hormonal da menopausa, ela proteger o endométrio. Ela não deixar ele proliferar muito, aquela mulher que tem útero, né? Não crescer muito. Então, ele precisa ter essa ação. Ele tem outras ações também, na questão do sono, na questão dos sintomas, né? Calores, vasomotores. Mas o principal da progesterona é prevenir a proliferação do endométrio. Só que quando foi avaliado essa proliferação com aplicação em gel, os estudos não são conclusivos que a forma em gel, ela atinge um nível de progesterona suficiente para proteger. Isso, a gente está falando especificamente do gel de progesterona. Do gel de progesterona. Uhum. Então, assim, o que eu recebo às vezes no consultório são pacientes que chegam usando tanto a estrogênio quanto a progesterona em gel para a terapia hormonal da menopausa. Às vezes manda manipular junto. E aí, o que eu fico preocupada? É porque a gente não tem comprovação que essa progesterona em gel, que ela consegue proteger o endométrio daquela mulher que tem útero. Então, o que eu falo é, para paciente que tem útero, que precisa usar tanto o estrogênio quanto a progesterona ela precisa ser ou por via oral ou por via vaginal, através da progesterona natural micronizada, que é um hormônio biidêntico, que a gente consegue comprar na farmácia e que ele não pode ser em gel. Os estudos não mostraram proteção endometrial, não são conclusivos que realmente funciona para proteger o endométrio. Então, o ideal é que a gente pode usar o estrogênio em gel e a progesterona ela pode ser oral ou via vaginal para ter um maior efeito. Então, isso que eu queria pontuar para ficar atento que, com relação à progesterona manipulada junto em gel, que a gente não tenha manipulada na farmácia, porque isso pode trazer riscos. Aí, já que a gente está falando sobre isso, né, já que a gente está conversando sobre via de administração, de gel, eu sei que a gente tem que ir para uma pergunta para mim aí, mas eu queria só dar uma... para a gente poder abordar um pouquinho mais isso. E quando uma paciente chega para a gente no consultório já com uma prescrição, às vezes de outro médico, às vezes do próprio ginecologista também, muitas vezes elas não estão nem na menopausa, mas mesmo quando estão na menopausa, chegam com uma prescrição de gel de testosterona. O que você acha disso daí, com relação a essa prescrição de testosterona? Assim? O que a gente pode falar um pouquinho disso? Então, já que isso também está tão em voga, né? Testosterona hoje parece que é a salvação, né? Assim, eu acho que um dos termos, por isso que a gente que mais foi falado também em 2024, depois de junto, né, com menopausa, hormônios biidênticos, é testosterona. Acho que a testosterona tá, né, como se fosse a solução de tudo, de todos os problemas. De todos os problemas. Então, o uso da testosterona na mulher é um pouco controverso, né? Principalmente na terapia hormonal da menopausa. Não, eu acho que o maior uso é na terapia hormonal da menopausa. Só que é muito importante todo mundo entender. O principal hormônio que está ligado à libido feminina é muito mais o estrogênio do que a testosterona. Então, não adianta a gente repor testosterona se não tiver o estrogênio adequado,
né? E lembrar que os estudos de reposição de testosterona foram feitos em mulher pós-menopausa. A gente não tem estudo de reposição de testosterona em mulher que não esteja na menopausa. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque o que a gente mais vê hoje no consultório são mulheres jovens usando gel de testosterona para melhora de performance, para melhora do estilo de vida, né? Para melhora, enfim, da qualidade da vida e melhora esportiva. Sim. A mulher não entrou na menopausa, ela não faz reposição com estradiol e progesterona e já está com gel de testosterona. E muitas vezes ela acha que por aquilo ser um gel, aquilo é inócuo, né? Sim, Aquilo não vai tem. dar efeito colateral. Mas é aquilo que a gente começou falando aqui desde o início do programa, né? Vai ter atuação, ela vai ter os efeitos relacionados àquilo dali. E tem que lembrar que a testosterona, ela é convertida em estrogênio. Então, assim, lembrar, né, dos riscos, né? Câncer o mesmo risco que a pessoa vai ter medo de um anticoncepcional ou da terapia hormonal da menopausa, né? Pensar, muitas vezes, não, mas eu estou usando uma testosterona em gel, não uso anticoncepcional, mas eu estou usando uma testosterona em gel. E tem medo de trombose e não quer usar um anticoncepcional, dando exemplo. Tem que lembrar que a testosterona, ela vai ser convertida em estrogênio. Vai estimular da mesma forma, e vai né? estimular, né? Se a gente for pensar câncer de mama, preocupação com trombose. Então, lembrar desse ponto. Lembrar que a gente não tem receptor de testosterona só no músculo, né? Esquelético. Não é uma questão só estrutural. A gente tem receptor de testosterona no organismo como um todo. Então, os efeitos colaterais, muitas vezes, são muito maiores do que o benefício. E quando a gente fala na mulher na menopausa, a indicação, muitas vezes, ela é a gente fazer uma prova terapêutica. A gente tenta prescrever a testosterona, 3 meses, avalia se tem benefício. Se não tiver benefício, a indicação é suspender. Não é aquela coisa de prescrever e está prescrito. Está prescrito e isso é uma reposição hormonal, né? Então, diferente do estrogênio e da progesterona. Eu acho que é isso, mulheres, que vocês têm que entender, né? A gente geralmente prescreve testosterona para mulher na menopausa, né? Para mulheres que entraram na menopausa, que já estão em reposição hormonal com estradiol, com progesterona, se ela tiver útero. E se ela tiver um transtorno que a gente chama de transtorno sexual hipoativo, né? Que na verdade é a frigidez. A gente tem um questionário, a mulher responde esse questionário, né, Lutiesca? E aí, de acordo com esses resultados, a gente pode chegar à conclusão, né, de que a testosterona poderia ser utilizada. E esses dias até eu fiz uma postagem no Instagram, exatamente, que foi uma das... Assim, muita gente curtiu e comentou que exatamente para a gente fazer o diagnóstico da disfunção, né, do desejo sexual hipoativo, a gente não precisa da dosagem da testosterona. Isso vai ser... Calma que isso vai ser a próxima pergunta. Mas assim, para você ver o quanto a testosterona, ela não é assim, o pilar central, né? Hoje em dia a mulher está cansada, a mulher trabalha o dia todo, cuida de casa, tem todas as demandas. Aí, dose de testosterona baixa, é ela que justifica tudo. Não está dormindo, não está... E aí acha que a reposição vai resolver. E aí o que a gente vê é aumento de efeitos colaterais. A gente não tem estudo a longo prazo para saber o que é essa testosterona na mulher em excesso, né? Em doses superfisiológicas, porque ela já tem, a gente está querendo dar mais. O que isso pode causar? Então, eu acho que a gente tem que ficar atentos. Né? Então, mulheres, quando algum médico prescrever testosterona para vocês, vamos ficar atentos, fiquem alerta. Né? Será que realmente ela vai resolver tudo? Discutam uma segunda opinião de outro médico, de preferência que seja um especialista, porque quem mexe com hormônio é um endocrinologista. Né? Então, embora o médico possa, enfim, mexer com qualquer tipo de tratamento, quem estuda mais isso somos nós, né? Então, e a gente está aqui para ajudar vocês. A nossa especialidade é essa, né? A gente estudou para isso, né? Sim. E, Diego, assim, agora vamos jogar a bola para os homens também, né? Que eu acho que tem uma tendência a usar um pouquinho mais que as mulheres, mas eu acho que hoje em dia está para os dois lados a questão do uso dos esteroides anabolizantes para fins estéticos, né? E performance. O que eu queria tirar uma dúvida com você? O uso de esteroides anabolizantes, né? Para fins estéticos e de performance. Quando feito, acompanhado com um médico, prescrito por um médico, ele é mais seguro?
Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque o que a gente mais ouve no consultório hoje são os pacientes falando que estão fazendo uso, mas eu tenho indicação de um médico, né? Eu fui indicado por um médico, né? Foi doutor fulano de tal que prescreveu para mim. Estou sendo acompanhado, né? Mas eu estou sendo acompanhado, doutor, tá tudo certo e tal. Muitos nem sabem que se trata de uma reposição hormonal, de uso de hormônio, enfim, acham que é um tratamento que não tem nada a ver com a questão hormonal. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria falar que, assim, apesar de eu não defender o uso para estética, a gente vai falar o porquê, eu acho que é um dever do endocrinologista, é um papel, né, nosso papel, de acolher os pacientes que estão utilizando e que se arrependem por alguma maneira ou que querem saber mais sobre o assunto. Então, acho que o mais importante é a gente mostrar para vocês, né, as evidências, os riscos, os benefícios. Né? Então, eu acho que vocês precisam procurar médicos, né, que conversem com vocês, né, sobre essa questão. Não somente aquele médico que vende o produto para vocês, porque hoje o que mais tem em qualquer lugar do Brasil é médico vendendo hormônio. Né? Em qualquer o hormônio esquina está tem. super em alta. Então, assim, a pessoa às vezes não precisa nem ser médico, né? Porque a gente vê nas academias as pessoas conseguem, né? Nesse mercado underground, conseguem os hormônios. Então, assim, procurem saber, né? Estejam abertos também para poder saber. Eu acho que a gente tem que ser inteligente o suficiente para poder saber o que a gente está colocando dentro da gente, né? Qual remédio que a gente está tomando, qual molécula que a gente está usando, enfim. Então, eu acho que antes de tudo é saber que vocês são bem-vindos, né, no nosso consultório para vocês tirarem essas dúvidas. A gente não está aqui para poder ser juiz, né? A gente, na verdade, só vai orientar. E aí a decisão é de cada um. Acho que a vida é de cada um. Mas o que acontece? É um tema polêmico e um tema perigoso porque a gente já sabe, isso já foi publicado em várias resoluções. A última resolução que a gente teve foi em abril do ano passado, em que o Conselho Federal de Medicina, né, junto com as outras sociedades, proíbe o uso de esteroide para fins estéticos, né, para melhora de performance. Então, atividade física, essa questão que você falou das mulheres aí que estão cansadas. Então, esse dia a dia, né? Vamos tomar aí uma testosterona para a gente poder malhar mais, para a gente poder ficar sarado, para poder sacar. Muita gente fala secar. Para secar como questão de halterofilismo também, né? Enfim, então, isso foi proibido, porque a gente sabe que a gente tem muito mais malefício do que benefício. E todo mundo sabe disso. Eu acho que hoje ninguém tem informação de que usar testosterona para esses fins não está correto. Né? Mas muitas vezes esses pacientes eles procuram os profissionais porque eles acreditam que o médico que prescreve a medicação dá um endosso para ele. É como se o médico desse uma carta branca para ele poder utilizar. Então, ele se sente menos culpado. Eu fui no médico, o médico me prescreveu, então está tudo certo, eu vou usar. E não é bem assim. Primeiro, porque quem prescreveu está errado. Né? Porque se você não tem uma doença, aquele médico está infringindo uma lei, uma regra. Ele precisa ter um CID, ele precisa ter uma doença para eu poder prescrever medicação. Então, o erro já está começando ali. Né? Então, em abril de 2023, o Conselho Federal de Medicina já proibiu essa situação aí. O outro que eu acho é que é como se a gente fosse comparar um criminoso com um advogado do lado. Então, o criminoso vai cometer o crime, mas ele está com o advogado do lado. Então, não vai acontecer nada comigo. Né? Então, eu acho que esse tipo de pensamento é grosseiro, mas é isso. Né? Então, se você tem um médico, você se sente mais confortável. Fulano está me prescrevendo e tal, e está tudo certo. Muitas vezes, acreditem, porque eu recebo vários pacientes assim lá no consultório, muitas vezes esse colega que está prescrevendo para você, ele não sabe resolver o problema que aquilo dali vai te causar. Então, o que eu mais vejo hoje, os problemas que esses pacientes têm causados por uso indiscriminado de esteroide anabolizante, que esses médicos, eu vou chamar de portadores de CRM, né, porque infelizmente não são médicos, eles não sabem resolver os efeitos colaterais que esse uso indiscriminado pode causar. Então, acho que isso aí é um outro ponto. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que entender é que todo paciente que faz abuso de esteroide anabolizante, isso aí já foi feito um estudo há pouco tempo atrás, acho que a gente até trouxe a Ana Lívia, Ana Lívia abordou esse assunto, né? Ela falou sobre isso. Todo paciente que faz uso de esteroide anabolizante, ele tem 5 vezes mais chance de morrer
do que um paciente que não usa. Sim. E a mortalidade por qualquer causa, né? Causas cardiovasculares, obviamente, mas o paciente fica mais agressivo, então pode ter uma mortalidade por qualquer outra causa, né? Então, assim, independente do que a medicação pode causar, o indivíduo que usa de uma forma indiscriminada, ele tem 5 vezes mais chance de morrer do que a população geral. Eu acho que isso é gritante. Sim. Né? Eu acho que isso é gritante. E mesmo diante dessa situação, nós ainda temos muitas pessoas, né, utilizando, normalizando o uso de esteroide anabolizante. Eu acho que primeiro é uma questão do imediatismo, né? Assim, não pensa muito talvez nas consequências e somente naquele resultado imediato que pode trazer. E lembrar que nós estamos falando de uma pessoa que tem testosterona normal, ela produz, e a gente está dando além. É isso então, que a gente vai falar quando você me perguntar lá na frente. O corpo dela, né, está produzindo, já produz. Então, e lembrar aquilo que a gente falou lá no início, que receptor de testosterona a gente não tem só no músculo. Uhum. Ela vai agir no corpo como um todo. Uhum. Aumenta a irritabilidade, aumenta a acne, aumenta, né, pelos, altera a voz, altera vários fatores. Então, não é simplesmente crescimento muscular e disposição. Então, a gente tem que colocar muito na balança aí os riscos-benefícios. E ainda falando sobre testosterona, Diego, que eu acho que é um tema muito importante e que a gente precisa esclarecer aos nossos pacientes, a gente pode basear somente na dosagem da testosterona, por exemplo, um paciente que chega com dosagem de testosterona no limite inferior, já é indicação da gente usar o hormônio? Eu acho que essa pergunta também é muito boa. Na verdade, a gente separou todas as perguntas boas hoje, né? Então, não vai ter pergunta ruim. Mas também é uma coisa muito comum de eu atender lá no consultório, né? O paciente me traz um exame com valor de testosterona baixo. Ah, doutor, eu trouxe esse exame aqui porque minha testosterona está baixa. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar para vocês é a relação de uso de testosterona como forma de reposição hormonal e de abuso de testosterona. Então, são coisas completamente diferentes, pessoal. Uma coisa é a gente ter uma doença chamada hipogonadismo, onde a gente não produz, a gente não sintetiza o hormônio, seja por causa neurológica, central, seja por causa do testículo, da própria glândula primária. Mas esse paciente que tem a doença, ele vai fazer uma reposição hormonal quando ele tem uma indicação e não tem contraindicação. Os pacientes que não seguem esse protocolo, que não têm sintomas ou não tem alteração hormonal nos exames e acabam utilizando para melhora de performance, esse paciente é considerado como um uso abusivo do hormônio. Então, são coisas diferentes, porque o uso da testosterona para melhora de performance não tem um estudo, né? A gente não tem estudos suficientes para a gente poder dizer o que pode acontecer lá na frente. Na verdade, a gente já tem até uma prospecção, mas a gente não tem grandes estudos, porque não é ético a gente dar hormônio para paciente e a gente saber o que vai acontecer. Hormônio para um paciente que já tem, né? Já tem, exatamente. Então, isso é antiético, né? Então, não tem como a gente ter um estudo baseando nisso daí. Agora, no paciente que faz a terapia de reposição hormonal, não. A gente tem muito mais benefício do que malefício. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando o paciente chega, eu gosto de falar sobre isso. Outra coisa é como a gente faz o diagnóstico da deficiência hormonal. Então, esse ponto que você me falou, eu pergunto para o paciente por que foi dosada a testosterona. Eu acho que é o primeiro ponto. Exatamente. Porque testosterona não é um hormônio de dosagem rotineira. Então, não é você vai chegar no meu consultório, um homem jovem chega no meu consultório, eu não tenho que pedir uma testosterona para ele. Porque a testosterona pode vir baixa, né? Os hormônios, eles são muito variáveis, as dosagens, elas são muito incertas, os ensaios laboratoriais são muito incertos, os hormônios variam muito. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa: por que foi dosado? Ah, não, foi dosado porque eu fiz uma consulta de rotina e o médico lá pediu para mim. Eu falo, cara, então tá tudo certo. Se você não tem sintoma nenhum, você não fecha um diagnóstico. Então, assim, para a gente poder ter diagnóstico de disfunção, de hipogonadismo, o paciente ele tem que ter sintomas, de preferência sintomas específicos. E aí, no homem jovem, a gente fala de disfunção erétil, alteração de libido, queda de pelos corporais, pelos axilares, pubianos, infertilidade, que é muito comum também. Então, se o paciente tem essas queixas, a gente vai dosar o hormônio no sangue dele, né? E se esse hormônio vier baixo, né, a gente, no geral, repete esse exame para vocês verem como que essa sensibilidade analítica do teste ela é difícil. Então, a gente, no outro momento,
né, em outra situação, semanas depois, a gente repete o exame para que a gente possa, de fato, dar o diagnóstico. Uma outra coisa importante também é que a testosterona total, ela está ligada a várias proteínas, né? Então, a testosterona que a gente dosa lá deu 320, deu 280. Essa testosterona total que está circulando no sangue da gente está atrelada a várias proteínas, principalmente uma proteína chamada SHBG. E a SHBG, ela altera de acordo com várias patologias que o paciente pode apresentar. Se o paciente é obeso, se ele tem diabetes, se ele tem hipertireoidismo, se ele tem câncer, se ele tem uma infinidade, se ele está tomando medicações psicotrópicos que muitas vezes estão tomando. Então, essa variação da SHBG faz com que a gente tenha que avaliar a testosterona biodisponível, a testosterona livre do paciente. Então, nem sempre, se você tem uma testosterona baixa total, de fato você tem testosterona baixa. Então a gente precisa individualizar cada caso para a gente poder dar o diagnóstico para o paciente. No geral, a gente faz isso quando a testosterona está entre 200 e 400. A gente fala que ela está num limbo, a gente não sabe se aquilo dali realmente está baixo, se não está. Então, uma testosterona acima de 400 já é considerado normal, a gente nem prossegue a investigação. Nesses pacientes que têm testosterona baixa e que não tem sintoma, a gente reavalia o paciente. Se lá na frente o paciente apresenta algum sinal, algum sintoma específico, a gente vai fazer uma reavaliação. Mas não se dosa a testosterona de rotina. De rotina. Né? Não é, vou entrar na academia, eu quero dosar minha testosterona. Isso não faz sentido, entendeu? E nem baseado somente em um exame laboratorial. De jeito nenhum, a gente tem que repetir. Mesmo quando a gente faz o cálculo, né, da testosterona livre, existe no protocolo, né, o protocolo de que a gente tem que repetir, tem que reavaliar, a gente tem que ter cuidado. Vários casos que eu vejo no consultório, que eu avalio hoje, daqui a 2, 3 semanas a testosterona está normal, entendeu? E uma outra coisa importante, eu vejo muito no consultório, quando eu atendo muito paciente com problema com peso, é a questão do hipogonadismo funcional, né? Exatamente. Porque a testosterona, ela, na célula de gordura, ela é convertida em estrogênio. Então, aquele paciente que está muito acima do peso, ele tem queda da testosterona por essa conversão, né, em excesso. E à medida que ele vai perdendo gordura, emagrecendo, a gente vê nitidamente a testosterona subindo. Então, por isso que a gente não pode basear num único exame, a gente tem que ter todo o histórico, a clínica. Então, a gente não trata um exame de laboratório. Até porque aquilo que a gente falou, existe uma síndrome chamada de MOSH, que é uma síndrome de hipogonadismo, né? Deficiência hormonal masculina relacionada à obesidade. Onde a gente tem que a obesidade causa uma diminuição da SHBG. Então, se a gente reduz essa SHBG e a testosterona total está ligada àquilo dali, ela também vai reduzir. Então, provavelmente, a perda de peso vai solucionar o problema da testosterona e não o contrário. Então, num paciente que é obeso, não tem que já sair enfiando testosterona nele, como a gente vê hoje. Não é a testosterona que vai emagrecer. Que vai emagrecer ele. A perda de peso, o tratamento da obesidade pode resolver esse problema. Então, a gente tem que individualizar cada caso. Com certeza. E isso aí, quem sabe fazer, gente, é o especialista. Né? Então, é quem mexe com hormônio, é quem tem prática com isso. Né? A gente precisa procurar profissionais especializados nessas situações, pessoas que veem casos assim toda hora. Sim. Né? Eu só queria aproveitar o gancho para a gente poder falar de pedido de exame, né? Já que a gente está falando que testosterona não é um exame de rotina, e falar para vocês que eu tenho visto muitos pacientes também chegando lá no consultório trazendo pedidos de exame de colegas, né, de profissionais que não viram o paciente antes da consulta e já fizeram o pedido. Exatamente, isso então, acontece muito. São livros de exames, isso é uma resma, né? São milhares de exames, isso gera um custo altíssimo, né? Muitas vezes para o plano de saúde. E muitas vezes a gente não vai chegar a lugar nenhum, gente, porque é a clínica do paciente que é soberana. Os exames laboratoriais, os exames de imagem, a gente aprende isso, eu acho que na primeira semana da faculdade. São exames complementares. Né? Então, a clínica é soberana, a gente tem que examinar vocês, a gente tem que conversar com vocês, para a gente poder pedir os exames, e não o contrário. A gente não tem que pedir exame primeiro para depois examinar vocês. Exatamente. Porque senão parece que a gente está procurando algo para tratar. Exatamente. Né? Então, não fiquem achando, né, por favor, que o médico bom é aquele que pede um monte de exame.
Sim. Isso aí, na verdade, é completamente o contrário. O cara que está te pedindo um monte de exame, ele está cego, ele não está entendendo nada e está atirando para tudo quanto é lado. Né? Exatamente. Muitas vezes vocês vão chegar com exames alterados sem que vocês tenham nada. Né? Então, a gente não faz diagnóstico através de exame, a gente não tem laboratorite. Sim, né? A gente tem que unir, avaliar, né? A clínica... exatamente, a gente tem que avaliar vocês para depois a gente fazer o pedido dos exames. Eu acho que isso é muito importante. Muito. Né? Os pacientes não acharem que quem não pede exame... Isso não estou falando que eu não peço exame, eu peço muito exame, mas isso a questão maior ainda é pedir antes. Pedir antes da da gente consulta. conhecer, antes de você saber da história. Uma coisa é a gente saber antes da história do paciente, queixa. exatamente. Uma coisa é a gente saber da história do paciente, é um paciente que já é meio antigo. Sim. Né? Eu posso até pedir um exame antes de eu vê-lo, mas eu já sei o caso dele, eu já tenho um prontuário dele. Mas numa primeira vez você... carregar um exame que foi solicitado numa academia, num box de crossfit, Sim. Isso não faz sentido nenhum, isso não é medicina. Sim. Isso aí é comércio de exames, né, de atendimento. Então, eu acho bizarro isso, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre isso daí. Luchesca, pegando o gancho do que a gente estava falando antes, né, já que a gente estava falando do uso de gel de testosterona em mulher, a gente já viu essa questão aí. A gente deve ou não dosar testosterona em mulher? Olha, acho que essa é a melhor pergunta de hoje. Essa pergunta de hoje é, vamos dizer, muito, muito polêmica. Por quê? Então, assim, a primeira resposta é, depende para quê? Porque, assim, a testosterona, que as pessoas precisam entender primeiro como a testosterona ela é produzida na mulher. A mulher, ela produz testosterona. 25% no ovário, 25% numa outra glândula, que é a suprarrenal, e os outros 50%, eles são produzidos na periferia, né? De forma parácrina, entre as células, lá nas nossas células mais periféricas. Ou seja, não vai para o sangue. Então, essa é a primeira coisa que precisa entender. Então, assim, a dosagem da testosterona na mulher... ela só deve ser feita quando a gente quer investigar se a mulher tem muita testosterona. Mas não deve ser feita para investigar se a mulher produz pouca testosterona. Por 2 motivos. Porque no laboratório não existe um limite inferior estudado que seja, esse aqui, um valor inferior a X, ele é o diagnóstico de insuficiência androgênica na mulher. Isso não existe. Não tem, a gente consegue saber se ela está alta, mas se ela está baixa, não, porque o kit ele foi desenvolvido para a dosagem da testosterona no homem. Então, esse é um primeiro problema. E o segundo problema foi isso que eu falei. Na mulher, como a maior parte da testosterona dela, 50%, não vai para o sangue, ela é produzida de forma parácrina, não é produzida de forma endócrina. A endócrina vai para o sangue. A gente não consegue dosar. Então, querer dosar a testosterona para fazer um diagnóstico de insuficiência androgênica, a gente não vai chegar a um diagnóstico correto, não é seguro. E lembrar que a indicação de testosterona na mulher, que é para o transtorno do desejo sexual hipoativo, para chegar a esse diagnóstico, não precisa da dosagem da testosterona. Então, assim, eu vejo muitas mulheres que chegam no consultório com a queixa, eu tenho cansaço, tô sobrecarregada, com libido baixa. Eu dosei minha testosterona e a testosterona tá baixa. Eu quero repor. Uhum. Até você explicar que... Pronto. Né? Isso aí... você fazer advogado do diabo, exatamente. Né? Não tem como. Então, porque ela já está ali na cabeça que ela tem a testo baixa e você tem que repor o hormônio pra ela. E que você tem que repor. E aí tem que lembrar que várias coisas... Por exemplo, o uso de anticoncepcional altera a dosagem da testosterona. O que eu atendo de mulheres que têm testosterona baixa, chega baixa, né? Segundo aquele valor de referência daquele laboratório, que é um valor de referência que não é comprovado, que faz o diagnóstico de insuficiência androgênica na mulher. Segundo, será que existe insuficiência androgênica na mulher, sendo que a mulher tem testosterona baixa? Então, assim, gente, dosar a testosterona para saber se ela está baixa e é a causa da libido baixa, do cansaço, na mulher não é indicado. A gente não tem um exame seguro para isso. O diagnóstico é clínico, se a gente for pensar em transtorno de desejo sexual hipoativo. A gente só solicita quando a gente está pensando numa mulher com síndrome do ovário policístico, que tem aumento de acne, de pelos, que a gente está querendo uma suspeita de um tumor que produz testosterona. Aí sim nós vamos
para ir para esse lado. Mas dosar para pensar na causa de diminuição de libido não é indicado. Então, para a gente poder concluir, para as mulheres e as meninas entenderem, libido, o diagnóstico é a queixa de vocês. Sim. Mas se vocês chegarem e falarem que vocês estão sem libido, vocês estão sem libido. Eu não preciso dosar a testosterona de vocês para poder provar que vocês não têm libido, né? Sim. Então, agora, o transtorno sexual já é uma doença mais complexa, né? Tem já é uma os coisa critérios, que a gente tem um questionário para a gente responder, né? Para as mulheres responder. Assim, tem parâmetros para a gente seguir para chegar a essa conclusão. Exatamente. Né? E aí volta aquela questão. O hormônio que está mais ligado à libido feminina não é a testosterona. É o estradiol. Né? Então, a gente tem que avaliar o todo. Eu acho que muitos profissionais, né? Muitos profissionais, né? Que mexem com isso, mais uma vez eu não vou chamar de médico, não. Eles se aproveitam dessa situação para poder prescrever, né, a testosterona em forma de gel. Então, a maior parte das mulheres que eu atendo lá no consultório que tem queixa de diminuição de libido e são jovens, elas estão com gel de testosterona e não estão melhores. Não estão. Né? Pode reparar que a maioria não vê melhora. Elas não melhoram, né? Sim. Então, não é a testosterona que vai salvar a vida dela, né? Às vezes tem um monte de filho, tem um monte de coisa para fazer, não está dormindo direito, está brigada com o marido. E a libido feminina ela é muito complexa. Se você pega um mapa da libido feminina, um mapa da libido painel de avião. É muito complexo, envolve vários fatores. A primeira aula que eu tive de hormonologia feminina, sobre libido feminina, a gente falava que era um painel de avião, Sim, né? Então, muito difícil. É muito simplista a gente simplesmente falar que é só a testosterona. Aí, já que a gente está falando sobre isso, e eu acho que é um tema, acho que vai chegar no ápice assim, do podcast hoje, a maior parte das mulheres estão com queixa de distúrbio de libido e aí procuram profissionais, os profissionais oferecem o chip, o implante hormonal, né? O famoso implante hormonal que vocês estão carecas de saber aí, que nada mais é do que um hormônio numa forma de administração implantável. É como se fosse um comprimido que a gente coloca sob a pele, né? Coloca no subcutâneo, enfim. E na grande maioria das vezes esses chips são absorvíveis, né? Então a gente não consegue depois fazer remoção do chip, eles são absorvíveis, então a gente tem que esperar o tempo desses chips, né? Geralmente de 6 meses e tal, o tempo desse chip agir para que aqueles efeitos terminem. Como é que a gente está hoje com relação a essa questão dos chips? Como é que está isso hoje, né? Depois de outubro agora, a Anvisa fez uma primeira proibição no Dia do Médico, né? A gente já sabia que essa proibição não ia para frente, né? Porque eu acho que esse comércio hoje gera muito dinheiro, né? A gente depois pode até falar sobre isso. Mas como é que está essa situação hoje? Então, teve a proibição, né? Que foi aquela que proibiu... Na verdade, a proibição foi de hormônios manipulados implantáveis, né? Por via de implante. E aí vem uma questão, pessoal, que eu queria falar com vocês. A questão não é a via de administração. Porque a gente tem implantes hormonais fabricados, né? Que é o Implanon, que eu acho que é uma progesterona, que é estudada, tem segurança. Na verdade, a questão maior era... os hormônios que eram colocados nesses implantes, que muitas vezes uma junção de hormônios que não tem estudo comprovado se essa junção é segura ou não, como esse hormônio é produzido ou não. Então, é muito mais, não é a via, porque eu acho que ficou muito, talvez, assim, por ser um implante. Eu acho que a questão maior não é ser um implante, mas ser... é o que está sendo implantado. Que está sendo implantado e como está sendo produzido. E aí agora, né, depois que teve aquela proibição, teve uma revogação dessa proibição, o que eles... como que tá? Pode ser usado, mas desde que seja para saúde, não para fins estéticos e performance, né? Tem que ter um CID, tem que ser prescrito por um médico. Eles estão tentando regulamentar. Eu acho que, de certa forma, foi boa essa proibição, porque está começando a organizar um pouquinho essa bagunça. Porque estava uma festa, Estava uma né? festa. Então, agora, tem que ter um CID, tem que ter... não pode ser para performance, não pode ser para fim estético. Vai ter um termo de consentimento explicando que se trata de um uso de um hormônio por uma via que não tem estudo comprovando segurança. A farmácia de manipulação, ela precisa notificar a prescrição e a produção desse hormônio. Então, assim, está sendo, de certa forma, mais regulamentado. Agora,
Se vai funcionar, a gente vai não caber sabe. a Anvisa fazer a fiscalização, exatamente. fazer a Eu parte acho que mais deles, a questão né? é assim, da fiscalização. Será que vai mesmo precisar de CID? Vai ser feito... O que a gente vê na prática é que não é. A gente vê que na maioria das pessoas que usam não tem doença, que é sim para fins estéticos e de performance. O termo de consentimento vem também para poder mostrar para os pacientes os efeitos colaterais, né, que esse chip pode provocar, porque muitas vezes os profissionais que instalam o chip não contam para os pacientes, né? Sim. Então, e acho as que consequências e a gente, eu acho que vê muito das consequências do uso, né? A questão da abstinência quando acaba. O paciente que é oncológico descobre um câncer de mama usando, né? E a retirada do chip. Eu acho que é um assunto delicado, é sensível, né? Porque muita gente prescreve, mas esses chips, eles são muito caros. Exatamente. Né? Então, são moléculas que são caras, são vendidas, né, de uma forma, enfim, muito cara. E esse profissional, ele se beneficia muito dessas prescrições. Né? Um chip pode custar R$7.000. Né? E os pacientes, eles são... ludibriados, né? Então eles acabam sendo vítimas porque eles não têm uma noção, obviamente não são profissionais de saúde, eles não têm uma noção e acabam recebendo uma coisa que muitas vezes eles não sabem o que é. Eu acho que hoje até já estão sabendo um pouco mais porque isso está muito em voga. Sim. Mas eu acho que, por último agora, né... E só mais uma coisa ainda falando dos implantes, eu acho que é importante os pacientes saberem o que está sendo implantado. Mas é aquilo que a gente está falando desde o início, né? Quando você injeta uma coisa, quando você bota um implante, mas que prometem para você uma vida eterna, você meio que você fica não pensa cego, no né? valor, né? E você assim, não vai pensar no valor. E aí eu vejo que às vezes eu atendo o paciente, um dia uma paciente chegou para mim com um cartãozinho do que tinha. Sim. Primeiro, ela não sabia, não dava para entender a letra, ela não sabia o que estava escrito ali. Então, assim, eu acho que o paciente também precisa peraí, o que está sendo implantado? O que eu vou estar usando? Quais são os hormônios que estão sendo colocados em mim? Porque fica tudo muito assim, muito nebuloso, vago, né? Muito vago. Eu acho que, por último, agora a gente teve uma epidemia de endometriose, né? Porque o único CID que justifica o uso, né, desses implantes de gestrinona é a endometriose. A gestrinona foi estudada há muito tempo, mas de forma oral, né? A gente sabe que hoje não tem tanta procura exatamente porque a forma oral é muito barata. Sim. Então, a gente acaba vendo hoje esses profissionais que a gente chama de chipólogo, né, inventando esses diagnósticos para os pacientes, né, e, enfim, prescrevendo os chips, porque realmente eles são muito rentáveis para o médico que prescreve. E lembrar da questão, assim, eu acho que foi uma grande briga aí entre né, quem defende, quem não defende, a questão do evidência dessa via de administração. Eu acho que é legal você falar isso, porque assim, fica uma coisa como se a gente tivesse alguma coisa contra quem prescreve. É como se fosse, né, torcida de time de futebol, Eu não tenho nada contra quem prescreve, de verdade. Eu só acho que, assim, a gente tem que ter um respaldo científico naquilo que a gente está fazendo, né? Eu tenho atendido muitos pacientes que têm o chip lá no consultório, você falou de alguns casos aí. Inclusive, um me chamou bastante atenção porque eu tive que internar. Foi um paciente masculino que chegou com um quadro de acne com um grau grave, né, com uma acne generalizada, e ele já estava ficando séptico porque a acne já estava infectada. E aí, eu conversando com ele, eu perguntei para ele o que ele usava de medicamento. Ele falou, não, eu tenho um implante de testosterona. E o implante eu coloquei há poucos meses e tal. E aí eu fui pedir para esse paciente pegar um laudo com o médico que havia colocado o implante, para eu saber o que era, quando foi colocado. E o médico negou o laudo para mim. Né? Então eu acho que tipo de colega, né? Se você pedir um laudo para mim, se um cardiologista pedir um laudo para mim, eu tenho obrigação de fazer o laudo e emitir para o colega para que ele possa entender o tratamento que aquele paciente está fazendo e eu possa ajudar o paciente de alguma forma. Então, mais uma vez, eu acho que esses profissionais que prescrevem, eles precisam saber lidar com os efeitos colaterais daquilo que eles estão implantando. E eles não sabem. Sim. Né? Então, eles se negam a enviar um laudo para a gente poder saber o que está acontecendo. Se é uma coisa que é tão tranquila, por que não fez o laudo, não me enviou o laudo? O paciente foi internado, né, com um quadro de sepse inicial.
E a gente não tinha o que fazer, porque o chip é absorvível. Sim. Então, eu não tenho o que fazer com esse paciente, eu tenho que esperar o efeito passar. E a gente tem até uma paciente em comum, né? Que após a retirada do chip... Eu ia falar dela agora. Uma que teve um quadro surto de depressão psicótico, gravíssimo. Ela fez um quadro de surto psicótico com ideação suicida. A gente teve que internar ela no setor de psiquiatria aqui em Macaé, porque foi uma paciente bastante difícil, quando chegou no final da ação do implante hormonal dela. Então, gente, é isso que a gente fala, é segurança com o uso da medicação, né? Então, isso pode acontecer com qualquer via, mas quando a gente usa um gel, quando a gente usa um comprimido, o tempo de ação daquela medicação é um tempo premeditado. A gente sabe o que a gente pode fazer quando aquele tempo acabar, ou então a gente pode suspender. Sim. A gente já tem, na verdade, uma noção, uma prospecção do que a gente pode fazer. Agora, quando a gente faz um implante, a gente não tem noção do que pode acontecer. Né? Com certeza. Então, acho que é mais assim um alerta para a questão do cuidado, né? Sim. Pensar bem o que eu tô... Tomar conhecimento, se informar mais. Eu acho que se fosse uma coisa tão bacana, você não teria que assinar um termo de comprometimento. Exatamente. Né? E falando dos efeitos colaterais, e a Anvisa se colocando, falando que são coisas que não foram estudadas ainda, que não tem um respaldo. Né, você ter ciência. Eu estou colocando um implante que não tem estudos sobre segurança. Comprovativos, né? Então no mínimo preocupante. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E isso não é contra quem prescreve, pelo amor de Deus. Isso é contra a medicação. A gente é a favor de evidência científica. Né? Se lá na frente os chips se mostrarem efetivos clinicamente, nós também vamos prescrever. Exatamente, porque dá a impressão que a gente não quer prescrever hormônio, né? De jeito nenhum. Não é essa a verdade. De jeito nenhum. Eu acho que o hormônio, quando ele bem indicado, ele transforma, ele traz qualidade de vida, traz... Só que o que a gente vê é o uso indiscriminado para pessoas que não precisam e os grandes efeitos colaterais que a gente pega, né, no consultório. E esse mercado que vem sendo criado, né, que vem enriquecendo os profissionais por conta disso, né? Então, os pacientes não sabem, mas é um mercado... É muito grande, né? Tem muito interesse, né? Tem um interesse da indústria farmacêutica, das farmácias magistrais, né? Enfim, até ter essa regulamentação agora, os implantes eles não eram discriminados em receitas especiais, aos quais os hormônios precisam ser discriminados. Toda vez que a gente prescreve um hormônio, a gente tem que mandar uma prestação de conta para a vigilância sanitária, né? A gente tem que ter o CID, a gente tem que ter o CPF do médico, e esses implantes eles são vendidos diretamente para o médico que vai implantar. Então fica tudo muito fácil. A gente espera, né, que essa situação se regularize, que os chips fiquem mais baratos se realmente as evidências mostrarem que eles são benéficos, né? Porque a gente vai ter que usar em vários pacientes, né? E que fique tudo certo, né? Enfim, eu acho que isso aí Mas é importante vocês ouvirem isso, procurarem profissionais e, gente, conversar com endocrinologista. Né? Então, quem estuda hormônio é o endocrinologista. Mas eu trato com o doutor fulano de tal, que é médico do esporte, a especialidade é médico do esporte, não quer dizer que ele não possa prescrever, mas o especialista em hormônio é o endocrinologista, né? Sim, com certeza. Deve mais para frente falar um pouquinho sobre isso aí. Diego, já que a gente está falando então, né, da questão dos implantes, via de administração, possíveis efeitos colaterais dos hormônios, o uso da testosterona no homem, pensando nos efeitos colaterais, como que é a reposição? Ela pode causar risco de infertilidade, aumento de risco de câncer? Conta um pouquinho pra gente. Acho que é outra pergunta muito boa também, que a gente ouve direto no consultório. Primeiro, a gente tem que diferenciar a questão do uso do abuso. Né? Então, aquilo que a gente já falou mais cedo, né? Os pacientes que fazem reposição hormonal, aqueles pacientes doentes que não têm níveis adequados e que a gente precisa repor, eles são avaliados de uma forma, né? Tem estudos prospectivos e tal, e retrospectivos, apoiando, né, o uso da reposição. Então, assim, nesses pacientes que são hipogonádicos, o uso da reposição hormonal pode temporariamente reduzir a fertilidade masculina. Né? Esses pacientes que são patentes, a curto prazo, eles podem ter a fertilidade danificada. E isso é uma coisa que geralmente é reversível.
né? Porque a gente usa doses fisiológicas por pouco tempo, muitas vezes. Então, quando a gente faz esse tipo de reposição hormonal a curto prazo, né, naqueles hipogonadismos que são provisórios, igual a gente falou mais cedo, tipo da obesidade, né? Então, nesses casos de hipogonadismos funcionais, a gente tem como reverter essa infertilidade. Nos pacientes que fazem tratamento abusivo, vamos dizer assim, né? Os pacientes que fazem uso extra necessário, extra fisiológico, o buraco é mais embaixo, porque as doses não são fisiológicas, o tempo de uso é muito grande, né? Geralmente são pacientes que fazem uso cronicamente de altas doses de esteroides. Então isso causa uma atrofia testicular e esse paciente geralmente fica com uma infertilidade permanente. Então são pacientes que, no geral, não podem ter filhos para sempre, né? Por isso que é importante, né, antes de começar, né, até mesmo o paciente hipogonádico, a gente sempre pergunta, né? Sim, se você tem desejo de ter prole. Exatamente. A gente sempre faz. Ou não, você a gente, pretende. Muitos casos até de pacientes que a gente sabe que vai fazer um tratamento de reposição, naqueles pacientes hipogonádicos de verdade, que vão precisar fazer a reposição e não apresentam infertilidade no início do tratamento, a gente faz uma captação de espermatozoide, de repente a gente já deixa lá o espermatozoide congelado e tal, caso ele... Tem que ter um preparo, né? A gente tem que preparar o paciente. Mas esse paciente que faz o abuso, ele geralmente tem uma infertilidade permanente. E com relação a câncer de próstata, é uma coisa interessante porque os estudos são mais recentes e a gente tinha muito medo, né, de utilizar a testosterona até em homens com o próprio câncer de próstata. Né? Hoje em dia a gente já tem alguns tipos de cânceres pequenos, né, em que os homens já fizeram remoção, já fizeram a prostatectomia, tiraram e tal. São os cânceres que não são avançados. Esses pacientes, quando se tornam hipogonádicos, a gente já está estudando a possibilidade de fazer dose, resposta, né, de reposição hormonal. Mas a evidência que a gente tem é que a reposição hormonal no homem hipogonádico não causa câncer de próstata. Pelo contrário, um homem hipogonádico, né, com níveis baixos de testosterona, ele tem muito mais risco de desenvolver câncer de próstata do que um homem que tem níveis fisiológicos. Então, a reposição hormonal masculina, né, quando um homem tem a deficiência hormonal, ela protege do câncer de próstata. E, inclusive, protege de cânceres mais avançados, né? Então, aqueles cânceres piores e tal. Então, nesses casos em que a gente tem uma deficiência, a gente não teria esse problema de câncer. Então, a gente sempre conversa com os homens sobre isso. A questão é quando a pessoa já tem, né? A questão quando a pessoa já tem, você acaba estimulando. Então, assim, é difícil a gente prescrever uma coisa que estimula a próstata e tal. Mas no homem que tem o câncer, que foi lá, fez a cirurgia, era um câncer pequeno, hoje em dia já está sendo estudado a possibilidade de você fazer reposição se o homem se tornar hipogonádico, né? Se ele se tornar deficiente em hormônio. Então, acho bacana isso para a gente poder elucidar também, assim como a reposição feminina não causa câncer de mama, né? Sim. A reposição masculina também não causa câncer de próstata. Óbvio que cada caso sendo individualizado, né? Vendo os riscos, né? Os fatores de risco. Exatamente. E ainda falando da testosterona, Diego, no homem, quando a gente pensa assim, né? Hoje em dia, eu acho que a testosterona tem sido usada de uma maneira indiscriminada. Cada vez mais a gente vê usos em academia, prescrição em clínicas de estética. O que você acha disso? Assim, por que será que está tomando esse mercado, está tão cada vez maior, mesmo com tanta informação dos riscos? Eu acho que isso tem muito a ver com relação à questão da formação do profissional. Acho que o primeiro passo é esse daí. Eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente está falando desde o início aqui do nosso podcast. Eu acho que a gente tem que começar falando de uma formação deficiente dos profissionais, né? A gente tem formado cada vez mais médicos despreparados, médicos que não tem o objetivo de cuidar do paciente, em si tem um interesse próprio de ganho, né, financeiro. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tem sido abertas clínicas por profissionais que não são especialistas, né, no assunto. E quando a gente fala de hormônio, o hormônio é muito rentável, né? Então, a gente até falou dos chips aqui. Então, a prescrição hormonal é uma coisa que traz um retorno financeiro para o médico muito grande. E de uma forma fácil, já que qualquer médico que pode se formar, ele pode prescrever hormônio, teoricamente. Né? Então, o paciente não sabe disso, o cara é médico, né? Ele vai e recebe lá o chip, o gel.
Então, acho que... Desculpe, igual a Ana, naquele dia, né, que a Ana Lívia, que foi nossa convidada, ela é médica do esporte, ela até comentou, a medicina, muitas vezes eles são médicos do esporte, ou nutrólogos, e aí a medicina do esporte, ela não indica o uso de testosterona para fins estéticos, e isso a nutrologia, né? não indica. Então, talvez venha como uma titulação para te... enaltecer, né? Para você tivesse um aval. Um aval para poder fazer. Aí eu te pergunto, quando você teve seu filho, você procurou um obstetra ou você teve seu filho com um cardiologista? Né? Sim, né? Se você tem um problema, sei lá, né? Você tem um problema neurológico, você tem que fazer uma neurocirurgia, você vai procurar um ginecologista para poder cuidar de você. Então, gente, é isso que a gente está falando aqui. Isso não é questão de reserva de mercado, de jeito nenhum, mas a gente estuda muito para a gente ser o que a gente é. E né? nem que a gente não possa ver o paciente como um todo. Não, de jeito nenhum. Eu só acho que a gente... É aquele efeito Dunning-Kruger que a gente falou lá no primeiro podcast. Eu acho que quanto mais você sabe, mais você tem medo. Quanto menos você sabe... Né, você não sabe das consequências. Você não vai né, saber das consequências. Então, um médico que é especialista no assunto, ele é especialista e ponto. Sim. Né? Então, se você está procurando um profissional que precisa cuidar, né, dessa parte hormonal, você quer ouvir dessa parte hormonal, procure um médico endocrinologista. A gente tem uma formação muito severa. Né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia ela é muito severa. Para a gente poder estar onde a gente está hoje, a gente se dizer especialista, a gente já passou por poucas e boas. Sim. Então a gente não é simplesmente formado e está lá prescrevendo a medicação para vocês, né? Sim, com certeza. A gente já foi testado várias vezes para a gente poder estar onde a gente está. Inclusive, a gente já falou isso no primeiro podcast, né? Para a gente poder ser especialista e a gente falar sobre especialidade, a gente precisa ter o nosso registro de qualificação de especialista, chama RQE. Todo paciente pode ver isso no Conselho Federal de Medicina. Se você colocar meu nome lá, colocar o nome da Lutiesca, vai aparecer o nosso registro. Então, para o médico poder falar que ele é especialista em qualquer que seja a área da medicina, ele precisa ter esse registro de qualificação. E para a gente poder obter esse registro é muito difícil. Sim. Né? E o pessoal fala da prova da OAB, que é difícil pra caramba. As nossas provas para qualificação de especialista elas são semelhantes às provas da OAB. Sim. Né? O nível de aprovação é de 20%, é de 15%. Então, para a gente estar onde a gente está, falando do jeito que a gente está, é porque a gente correu muito atrás. Né? E isso não quer dizer que quem não tem esses títulos, quem não tem o registro de qualificação, não seja bom, não é isso. Mas a gente correu muito atrás para a gente poder falar da especialidade. Né? Então, assim, é o nosso mérito. Né? E a gente, a ideia desse podcast é exatamente trazer para vocês a endocrinologia de verdade. Tanto é que se chama isso, né? Endocrinologia baseada em evidência, pensando nos riscos, que os efeitos colaterais, o que a gente acredita, o que a gente faz no nosso dia a dia, para também, eu acho que a mídia hoje em dia traz muito o outro lado, né? Esse lado dos implantes, da reposição hormonal, eu acho que a gente tem que trazer também esse lado, o que é endocrinologia de verdade, baseada em evidência, qual que é a nossa opinião, qual que é o nosso posicionamento sobre isso. Até porque se a gente não fala com vocês sobre isso, e um dos objetivos do podcast foi esse, a gente fica para trás como se nós fôssemos desatualizados. Né? E, gente, a gente não é desatualizado. Isso aí eu posso provar para vocês. Mas é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Porque como a gente é mais tímido, a gente fica mais no consultório, aquela coisa, a gente não é muito de fazer marketing, né? Então as pessoas acham pra mostrar o outro lado, né? Gente, o que a gente acredita. As pessoas acham que a gente está desatualizado, e na verdade não, a gente está atualizado. Né? Diego, e para finalizar a testosterona, hein? Que 2024 foi muita testosterona. No homem, quanto mais alto, melhor? Precisa estar acima de 800? Esse valor eu acho que né, assim, é um número mágico da testosterona. O paciente chega lá no consultório e fala para mim, mas a minha testosterona está abaixo de 800, eu ouvi dizer que ela tem que estar acima de 800. Gente, o nosso organismo funciona de uma forma que a gente chama de homeostase, né, de equilíbrio. Os receptores, né, a testosterona, os outros hormônios, eles agem na gente através de receptores, igual ao mecanismo que a gente fala de chave e fechadura. Então, se a gente tem 100 fechaduras e a gente tem 100 chaves, elas vão abrir as 100 fechaduras. Se você tem, na verdade, 500 chaves e você tem só 100 fechaduras, elas só vão abrir 100.
fechaduras, elas não vão abrir mais. Então, existe uma teoria que a gente fala de saturação de receptor hormonal. Quanto mais hormônio você tiver, né, não quer dizer que ele vai agir mais. Ele vai agir dentro daquela quantidade de receptores que já foram acionados. Então, você aciona os receptores, você joga mais hormônio ali, aqueles hormônios ficam circulando e não vão fazer efeito nenhum, né? Não vão promover síntese proteica. Então, assim, a testosterona, ela é bacana, ela funciona naqueles pacientes hipogonádicos, mas naqueles pacientes que querem mais, a gente não tem um benefício comprovado dizendo que um valor X é melhor, traz mais efeito, traz mais hipertrofia para o paciente do que um valor um pouco menor. Sim. A gente tem até uma teoria de um gráfico em U que mostra também que níveis suprafisiológicos, né, de testosterona e níveis infrafisiológicos, eles têm efeitos semelhantes. Então, a gente tem que ter níveis hormonais, os níveis da testosterona, dentro do limite normal. Né? Então, níveis suprafisiológicos trariam malefícios para esses pacientes. Então, a resposta é não, tá? E níveis infrafisiológicos de hipogonadismo também trariam malefícios. A gente tem o gráfico aí, Guilherme, para você botar para a gente. Então, esse é o gráfico que a gente estuda, né? Eu acho que é um dos gráficos mais famosos aí, né, da testosterona. Ali embaixo a gente tem a setinha apontando para a direita, né, mostrando que o risco cardiovascular aumenta, e para a esquerda que o risco cardiovascular diminui. Então, se vocês olharem direitinho, a gente tem uma zona fisiológica que varia entre 288, né, a 923. Sim. E essa zona fisiológica a gente tem os efeitos, né, que são os efeitos benéficos da testosterona, que é a sensibilização da insulina, né, uma redução da dislipidemia, dos colesteróis, diminuição da gordura abdominal, da pressão, né, dos efeitos antitrombóticos, na verdade pode até aumentar um pouco, diminuição do risco cardiovascular. Agora, quando a gente tem uma deficiência que é menor que 288, esse valor é um pouco questionável, mas a gente já tem uma diminuição da sensibilidade à insulina, um aumento do risco de dislipidemia, né, um ganho de peso por causa da adiposidade abdominal. Quando a gente tem níveis acima de 923, isso aí a gente fala da testosterona total, a gente já tem um nível suprafisiológico. Então, é esse nível que esses halterofilistas buscam na academia. Então, a gente já tem um aumento muito grande de dislipidemia, né, que é um aumento da quantidade de colesterol, né, de lipídios dentro da gente. Por isso que esses pacientes geralmente podem ter problemas de infarto, de derrame. A gente tem cardiomegalia, que foi aquilo que você falou. A gente tem receptor de testosterona no corpo inteiro. Todo. Então, se ele faz um anabolismo no bíceps, ele também vai fazer no coração. Que também é um músculo, que é um né? músculo, óbvio. Então, esses pacientes que são halterofilistas, eles já têm um aumento da área cardíaca, né? Provocando insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas. A gente cada vez mais vê hoje paciente passando mal, morrendo em academia, provavelmente por causa de uso de esteroide. Aumento do risco de infarto, de derrame, né? Um aumento da adiposidade abdominal, olha que interessante. Então, quanto mais alto o nível da testosterona, mais peso você pode ganhar, né? Inclusive peso de gordura, e uma diminuição da sensibilidade da insulina. Então, você pode se tornar diabético também, né? Pré-diabético. Então, a resposta é não. Não. A gente tem que ter níveis dentro da normalidade. A gente funciona dentro de um equilíbrio, né? Então, Caminho do meio. Essa questão aí da gente ter que ter uma testosterona muito alta não tem cabimento. Quando eu falo, assim, eu penso, né, nessa questão da testosterona como anabolizante, eu sempre falo, a gente tem que lembrar que o corpo inteiro tem, o vaso sanguíneo tem músculo, né? Os vasos têm músculo, o coração tem músculo. Então, ele pensa nisso. Não, peraí, do mesmo jeito que eu estou crescendo músculo, eu também estou crescendo, eu posso estar hiperestimulando órgãos vitais, órgãos que... E aí que vem os grandes riscos e os efeitos colaterais, né? Então... Sim. A gente tem que pensar como um todo, né? A testosterona, ela não promove só hipertrofia, né? Sim. Eu acho que é isso que a gente tenta explicar aqui para vocês. Para a gente poder fechar, eu acho que tem uma última pergunta bacana para você também, e que o pessoal deve estar querendo saber, que é sobre o Monjaro. Ah, e esse foi muito falado esse ano, né? Uma medicação para tratamento de obesidade e tal. Como é que está a realidade hoje no Brasil? Então, pessoal, primeiro vamos falar o que é o Monjaro, né? O Monjaro é um medicamento usado para o tratamento do diabetes tipo 2. Atualmente no Brasil ele é aprovado para o tratamento do diabetes.
Nos Estados Unidos, a gente já tem aprovação tanto para diabetes quanto para obesidade, com nomes diferentes. É a tizepatida o nome da substância, né? O princípio ativo é tizepatida. Nos Estados Unidos, para diabetes, com o nome de Mounjaro, e para obesidade, como Zepbound. Aqui no Brasil, a gente tem a aprovação do Mounjaro, mas que a gente já sabe que os estudos foram tão favoráveis, né, para o tratamento da obesidade, mesmo em paciente que não tem diabetes, que a gente consegue extrapolar esses benefícios para o tratamento do próprio Mounjaro, para o tratamento da obesidade. É mais uma questão de nomenclatura. Não sei se eu consegui ser bem clara. É o mesmo medicamento com finalidades diferentes, mas que colocaram nomes... Igual naquela época que o Ozempic foi utilizado para obesidade e depois chegou o Wegovy. O Wegovy, né? O Ozempic para diabetes e o Wegovy para obesidade. Então, ele é diferente do Wegovy, né, do Ozempic, porque enquanto o Wegovy e o Ozempic, ele age somente um agonista de um hormônio que é o GLP-1, a tizepatida, ela é um agonista duplo. Ela tem tanto do GLP-1 quanto do GIP. Então, que são hormônios liberados pós-refeição. Então, a gente tende a ter potencializar o efeito. E aí, devido os estudos terem mostrado grande resultado e devido emagrecimento ser um dos temas, eu acho, mais procurados no Google, o Mounjaro tomou, né, proporções, assim... Catastróficas, eu acho, hoje em dia. Porque... E aí, o que a gente sabe? A gente ainda não tem o Mounjaro no Brasil. O medicamento, ele já foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não chegou. Aprovado para tratamento de diabetes. Isso, né? Que pela isso Anvisa. Bem claro, né? Ainda não foi aprovado para tratamento de obesidade. A gente não tem essa aprovação aqui ainda. No Brasil ainda. E aí, né? Então, a gente não tem o Mounjaro. A previsão é que no Brasil chegue até o ano que vem. Só que aí o que a gente sabe que a nossa lei permite que um medicamento que foi aprovado, ele pode ser importado de fora. Mas essa importação, ela tem que ser por uma pessoa física e sem fins comerciais. Só que o que a gente está vendo? É uma importação, né? Até às vezes por uma pessoa física, mas com fins de comercialização, com né? fins de tráfico, né? E aí, com isso, gente, surgiu... várias importações, e aí, devido ao alto custo, a gente está falando de medicamentos falsificados, medicamentos contaminados. Médico vendendo Mounjaro no consultório, Exatamente. Em doses fracionadas. Aumentando o risco de contaminação. E aí, agora tem uma outra questão, que além de estar importando o Mounjaro para fins comerciais, agora a gente está importando o princípio ativo. A tizepatida. A tizepatida. Olha, vocês vejam que a medicação ela não teve nem lançamento ainda no país. Sim. E já tem quebra de patente, já tem farmácia manipulando já. Não, e aí, o que acontece? Fica uma coisa confusa. Assim, no Brasil, a Anvisa ainda não liberou a importação da tizepatida manipulada de fora, né? Para ser vendida aqui como um princípio ativo tizepatida. Como é que essas farmácias, né, magistrais têm acesso a isso? Porque a gente vê muito paciente hoje usando o Mounjaro manipulado. Então, e aí... E brasileiro, né? E aí entra uma confusão, porque assim, o laboratório, né, do Mounjaro, que é a Lilly, né, ele fala que só ele... Tem a fórmula. A fórmula do princípio ativo tizepatida. Como é que essas pessoas descobriram? E que ele não fornece para ninguém. Como é que essas farmácias descobriram essa formulação? E aí que entra um outro problema, que a tizepatida da original, produzida pelo laboratório Lilly, ela é uma tizepatida biológica. O que é isso? Ela é produzida a partir de células que, naquelas células, produz o hormônio. É igual a vacina, né? Isso. E aí, no entanto... só eles fazem isso, eles não passaram isso para ninguém, falam que não tem ofereceram esse princípio ativo para ninguém. Então, eles acreditam que a tizepatida que é manipulada, não se sabe onde, como, é uma tizepatida sintética. E o que foi autorizado é a tizepatida biológica. Então, nós estamos falando aí de uma falsificação. Falsificação criminosa, né, pessoal? A gente não sabe nem o que está sendo administrado. Então, cuidado, né? Exatamente. Acho que esse alerta aqui para vocês entenderem assim. Se você quer usar o Mounjaro, quer usar a tizepatida, gente, vamos importar, de uma empresa séria, que você saiba que vai ser uma importação segura. Você pode até trazer de fora, né? Porque é uma medicação muito cara e com certeza se você quer usar, porque você tem capital para isso. Então, traz de fora, usa a molécula de
fora. A gente não está falando que você não deva usar, se você tem que ter indicação também, exato, obviamente, né? Não é para qualquer um, né? A gente está vendo todo mundo hoje usando aí Monjaro, mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, porque as pessoas estão administrando moléculas que elas nem sabem o que são. E sim, então será né? que a gente está falando, realmente, a gente está usando a tizepatida? Número 1. Segundo, será que a tizepatida realmente, que foi estudada, que é a tizepatida biológica do Monjaro, né, do Zepbound? Terceiro, aqui no Brasil é permitida essa tizepatida sintética? Não é? Quais são os riscos dessa tizepatida sintética a longo prazo? Ela, né, já tem estudo com a sintética? O que a gente sabe é que tem estudo com a biológica. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser muito pensado. Eu acho que a gente tem que refletir muito, gente, o que a gente está fazendo, o que a gente está introduzindo no nosso corpo, o que a gente está tomando, quais são os riscos disso a longo prazo. E essa questão do Monjaro, é a mesma coisa da semaglutida do Wegovy. Hoje em dia, a gente tem a semaglutida também manipulada. Aqui no Brasil, é permitido por lei, tem uma brecha da lei que, se for feito, mesmo que o medicamento tenha patente, se for feito numa dose diferente da do laboratório, a pessoa pode manipular, pode prescrever. Só que entra a mesma coisa. O laboratório fala que só ele produz o princípio ativo e que só ele faz a forma biológica. Mas aqui no Brasil, a gente tem vários laboratórios, várias farmácias vendendo a semaglutida manipulada. E aí? É sintética? É original? É igual ou não é? Foi feito estudo a longo prazo? Essa molécula, ela pode ser feita por via oral? Porque muitas vezes é manipulada via oral. E toda a questão, o estudo que foi para desenvolver o Ribelsus. Eu acho interessante que essas empresas que produzem essas medicações são laboratórios noruegueses, dinamarqueses, né? Dinamarqueses, a Novo Nordisk, que é dinamarquesa. Então, se elas gastam bilhões de euros para poder desenvolver uma molécula que acaba sendo feita numa esquina de uma cidadezinha. Então, gente, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa situação muito na questão de segurança, de segurança, do que está sendo administrado, né? A gente vem falando isso aqui desde o primeiro podcast. Então, fiquem alerta, cuidado, né? Prestem atenção no que está sendo oferecido, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Falou que emagrece, a gente vai lá e injeta. Então, assim, as promessas milagrosas, né? Essa coisa... realmente, assim, os estudos são fantásticos, é um medicamento que eu acho que vai trazer inúmeros benefícios, mas calma, eu acho que as coisas têm que ser feitas, né? Com cautela, com indicação, com segurança, para depois a gente não se arrepender. Exatamente. 2024, acho que teve... A endocrinologia aí bombou nas redes sociais. A endocrinologia, eu acho que foi a especialidade do ano, né? Com tanta descoberta e tanta polêmica. Exatamente. Eu trouxe para a gente terminar uma frase, para que vocês pudessem ler também aí, que é de um filósofo francês, que é o Jean-Paul Sartre, e ele fala que o homem é responsável por tudo que faz e, ao mesmo tempo, por tudo que não faz. E aí, quando eu li essa frase aí, eu pensei nas coisas que a gente não faz com relação aos pacientes, quando a gente fala em relação à não prescrição de hormônio, né? Aquilo que a gente sempre fala desde o início, né? Por que a gente tem tanto receio de prescrever hormônio para determinados pacientes, aqueles pacientes que, no geral, não têm indicação e tal. A gente também se responsabiliza pelo aquilo que a gente não faz. Então, quando vocês chegam no consultório da gente e a gente fala que a gente não vai prescrever, eu também estou me responsabilizando por isso. Sim, né? Com certeza. Então, é uma responsabilidade dupla, porque quando eu faço, eu me responsabilizo. E quando eu não faço, eu também me responsabilizo. Então, eu queria que a gente terminasse o podcast com esse pensamento, para que vocês entendessem que quando a gente também não toma uma medida, a gente também paga por isso, né? Então... E tem um porquê, né? E exatamente, também não é simplesmente porque a gente não quer, não né? quer, mas eu digo que assim, a gente tem uma responsabilidade também por não prescrever. Sim. Né? Então não fique vocês pensando quando a gente não prescreve, tá tudo certo, não prescreveu. A gente também tem uma responsabilidade ali. Né? Então foi bem interessante. Sim, quando a gente diz muito sobre isso tudo que a gente falou hoje, né? Que às vezes, né, o não fazer, ele tem seu peso. Exatamente. E ele muitas vezes
muito mais importante e muito melhor do que fazer. Então, é essa mensagem que a gente vai concluir aqui nossa 4ª edição do podcast. Agradecer a vocês aí que assistiram até o final. E um bom final de ano para todos. E juízo, 2025. Né, saúde, juízo. Estaremos aí. Abram os olhos de vocês. Ano que vem a gente está junto aí, se Deus quiser. Obrigado, Lutiesca. Obrigada, foi muito bom. Até a próxima. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima.